Porque ninguém pode dizer que um professor, porque tem 11 anos de serviço, a contrato de 3 já não é um precário. Quer dizer, no setor privado, por força do Código de Trabalho, ao fim de 3 anos, no máximo, ao 4º ano, a entidade patronal, aliás, os nossos colegas que trabalham em colégios privados, ao fim do 3º ano, no 4º ano, têm que entrar no quadro. Claro, depois o Ministério da Educação até faz uma coisa extraordinária também, que é considerar que o combate à precariedade na administração pública é misturar na mesma prioridade professores em precariedade do sistema público com pessoas dos quadros do privado, que isto é uma coisa extraordinária. Quer dizer, pessoas que já são efetivas e não tem nada a ver com colegas contra colegas, tem a ver com o serviço onde cada um prestou. Não passava na cabeça de ninguém que um colégio privado, ao fim de 3 anos a contratar uma pessoa, tivesse que abrir uma vaga de quadro para um professor que tinha estado a trabalhar no público até aí. Não, tem que meter o trabalhador que lá estava. Portanto, também não passa na cabeça de ninguém, a não ser que passou na cabeça do Ministério da Educação, do Governo e de mais alguém que lá andou a pressionar para que assim fosse. Porque durante a negociação isto nunca foi assim. E fomos surpreendidos. Aliás, estamos agora a corrigir as atas das reuniões negociais e são clarinhas as afirmações do Ministério da Educação de compreender e dizer e assumir, aliás a proposta inicial até foi deles, que combate à precariedade é meter no quadro os que estão precários para aquela entidade empregadora. Não é meter no quadro os que estão efetivos para outra entidade empregadora. Isto não é combate à precariedade em lado nenhum. Isto é brincar, isto é gozar, isto é desvalorizar o esforço daqueles que durante estes anos deram vida às escolas públicas, permitiram que elas trabalhassem, estiveram em situações de precariedade, alguns em horários temporários e de curta dimensão, portanto com salários que muitas vezes as pessoas quase pagam ou pagam para poderem trabalhar porque o salário não dá para isso, mas que depois chega a hora da verdade, que é entrar no quadro e vem outros. Não é possível, não é aceitável e a parte do Ministério da Educação, continuamos a dizer, foi de uma desonestidade política enorme fazer o que fizeram. Foi depois da negociação alterarem esta prioridade para os professores contratados. Aliás, isto vai fazer com que, por exemplo, no próximo ano, provavelmente não haja quase nenhuma vinculação por uma razão simples. Porque muitos dos professores que vêm de outras entidades empregadoras, ao concorrerem em conjunto com os que estavam nas escolas públicas, ficando à sua frente, vão quebrar a continuidade de tempo de serviço para completar o requisito de tempo de serviço para entrar nos quadros pela norma travão, e por outro lado, os que vêm do ensino privado também, e que vão ser colocados, não têm ainda os requisitos para lá entrar. Portanto, isto pode admitir-se que durante os próximos 3, 4 anos praticamente não vai haver ingresso nenhum na administração pública, porque ninguém reúne os requisitos, porque eles distorceram isto tudo. Isto para concluir nesta parte, e depois passarei ao colega João Louceiro para falar mais, um pouco concretamente, de alguns aspectos e, sobretudo, das nossas propostas, que aquilo que nós entendemos é que o Ministério da Educação, se este foi o primeiro momento de vinculação, o de 2017, o que vai acontecer este ano, não pela norma travão, porque aí era o que já vinha do tempo do Nuno Crato, é com menos um ano, mas os outros requisitos todos limpam milhares de professores de poderem ingressar nos quadros, porque, na verdade, ter que ter aquele tempo de serviço, depois aí é correto, é melhor, e é correto que sejam os 4 anos, eventualmente os 3 até que seria o perfeito, mas a partir do momento em que metem os requisitos da sucessividade, dos horários completos, do grupo de recrutamento e da colocação anual, evidentemente que eliminam as pessoas. E basta ver que temos ali 26 mil professores contratos a prazo, nós calculamos que com os 4 anos de serviço, com os 4 anos de serviço completos, existem neste momento à volta de 18 mil professores, e, ao que parece, e segundo o próprio relatório da precariedade, a norma travão dos 4 anos, desses 18 mil, vai meter no quadro 399 pessoas. O que significa a sua pequenez relativamente à dimensão da precariedade. E muitos desses até acabam por ser até absorvidos pela própria vinculação extraordinária, porque acabam por reunir os 2 requisitos. Dizia eu, a vinculação extraordinária aos 12 anos. E mesmo assim, muito se conseguiu alterar, porque eu recordo que a primeira proposta do Ministério era de 20 anos de serviço, e a seguir eram os 12 anos, mas com 5 contratos nos últimos 6, mas nos quais se exigia que os 12 anos fossem em situação de profissionalizado e que estes fossem apenas vinculados, os que tinham sido colocados este ano no horário anual e completo, quando todos sabíamos que este ano havia uma distorção enorme nos horários anuais e completos de início de ano, precisamente pelo atraso, por exemplo, na colocação de professores em mobilidade por doença.
Depois conseguiu-se mesmo assim que fosse, não é que isto resolva o problema, mas pelo menos retira algumas injustiças, que fosse considerada a graduação profissional para efeitos de quem é que ia entrar nessa vinculação, mas, como dizemos, quer dizer, quando se exigem 12 anos de serviço, quer dizer, num país em que as normas previstas nas leis laborais gerais falam em 3 anos, quando se exige 12 anos de serviço, não se pode exigir mais requisito nenhum. Quer dizer, é que não se pode exigir mais nenhum, porque os 12 anos, depois, e nós sabemos, não é? Pessoas com 12 anos de serviço são à volta de 8 mil. Pois, mas pessoas com 12 anos de serviço e que depois reúnem os requisitos para a abertura de vagas que existem, segundo o Ministério, são 3.019 a 3.200, ou seja, limpam 2/3 dos professores com o requisito. E mesmo assim, o requisito abriu um bocadinho, porque se não fosse isso ainda eram menos. Portanto, aquilo que nós temos a dizer é que, admitindo que este ano seja esta regra, porque isto ainda por cima é aprovada, esta vinculação extraordinária, através de uma portaria e não do decreto-lei dos concursos, e sendo assim a Assembleia da República nem pode mexer, porque se fosse o decreto-lei podia, da portaria não pode, e do decreto-lei, esperemos que possa, porque nós já nos dirigimos aos partidos, imediatamente após a aprovação do Conselho de Ministros, no sentido de os partidos pedirem a apreciação parlamentar do diploma, no sentido de alterarem a norma travão, porque nós consideramos que ela não respeita uma diretiva a que está obrigada e que não respeita, né? Alterem a norma travão, alterem a prioridade dos professores contratados a segunda, mantendo-a exclusivamente para professores do ensino público, e também a prioridade depois no concurso interno, mobilidade interna, de pessoas dos quadros, para que todos fiquem na mesma prioridade pela graduação profissional. É evidente que há outros aspectos que discordamos, mas estes são os 3 de fundo, são os 3 graúdos que nós colocamos aos partidos para terem a ousadia de propor e a coragem de aprovar. E, portanto, vamos esperar que isso assim aconteça. Seja como for, aquilo que nós vamos fazer é tentar, em relação a esta matéria, que o Ministério da Educação admita, e eu depois já vou ler o ponto de situação, que este foi não o processo de vinculação extraordinária, mas o primeiro momento de vinculação extraordinária, no sentido de que nos anos 2018 e 2019, que são os da legislatura, a partir daí é outra legislatura, o Ministério da Educação deixa até aos 5 anos de serviço, porque 5 anos de serviço em 2019 serão 3 anos de serviço em 2017, se pessoas com 3 ou mais anos, possa abranger e possa, portanto, aplicar-se a todos os professores esta vinculação extraordinária. É isso que nós lhes propomos e, na ata que ontem recebemos, o Ministério da Educação, embora não coloque isto completamente de lado, falo de uma forma que é absolutamente condicional, que diz analisar anualmente, a partir de 2018 e já para 2018-19, portanto, para o outro ano, a possibilidade, portanto, não há um compromisso de abertura, a possibilidade de abertura de novos processos de vinculação extraordinária, os quais abrangerão os docentes do ensino artístico especializado. Ou seja, em primeiro lugar, não há um compromisso. Há uma possibilidade de ver, vamos ver, depois logo decidimos, depois se verá, e isto não é combate decidido nenhum, nem determinado à precariedade. E depois tem aqui outra coisa extraordinária também, é que dependerá de abrirem esses concursos, esses processos de vinculação extraordinária, a eventual vinculação de pessoas do ensino artístico especializado, que são as pessoas dos conservatórios e das outras escolas, da Antónia Arroio e da Soares dos Reis, que foram simplesmente excluídos deste processo. Ou seja, há um processo de vinculação extraordinária que se aplica a todo o país, menos a estes. Não sabemos, certo? Porque são artistas, não sabemos, e portanto o Ministério da Educação dá-se mal com isso, não sabemos se tem a ver com isso, mas parece-nos bem que sobre essa matéria artista está a ser o Ministério da Educação, não é? O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, porque estão a excluir pessoas que não devem. E, aliás, o universo de abrangidos por este processo nestas escolas, que são apenas 8, 9, com uma lá embaixo no Algarve bem posta, nem sequer chega à centena. Portanto, isto é uma coisa que nem tem sentido nenhum, quer dizer, estamos a falar em universo de milhares e depois um grupo que o próprio Ministério da Educação, não é nem chega à centena, não chega a 70. Penso que andarão na ordem dos 67, mas à volta de 70, e excluir 70 pessoas, porque deve ser para dar o exemplo, para dizer que não se aplica, não se percebe. Mas o certo é que ficaram. Pronto, e portanto, e que mesmo assim poderão não ser abrangidos no futuro. Dizer também que este relatório, esta proposta de ata, aliás, por exemplo, relativamente a outro grupo de professores que tanto se mexeram, são os professores de língua gestual portuguesa, e que o Ministério da Educação se comprometeu a este ano criar um grupo de trabalho para criar as condições para no ano seguinte, 2018 e 2019,
criar um grupo de recrutamento, porque o problema destes colegas é que são professores, é que são professores de uma língua, neste caso gestual, porque são alunos surdos, não é? Mas que não têm grupo de recrutamento e, portanto, são contratados como técnicos especializados, o que significa que, não tendo grupo de recrutamento, não são reconhecidos como professores, não têm carreira. O Ministério da Educação comprometeu-se a, neste ano, criar um grupo para estabelecer as condições para no ano seguinte abrir o grupo. Depois, aquilo que nos manda nesta ata que recebemos hoje é realizar em 2017 um estudo com vista à definição das condições para a qualificação profissional destes professores, tendo em vista a ponderação da criação. Portanto, isto é tudo muito cuidadoso. Isto é, se nós formos ver exatamente que compromisso há aqui, quer no que disse antes da vinculação dos outros anos, da vinculação das pessoas do ensino artístico, da criação do grupo de recrutamento, porque sem ele não há vinculação dos professores de língua gestual portuguesa. Alguns têm 30 anos de serviço e mais, porque nunca houve grupo. É tudo, vamos ver, depois logo se vê, só falta dizer quem é que autoriza, não é? Se são os tipos de Bruxelas, se é quem é, não é? E, portanto, sendo assim, aquilo que nós esperamos é que do Governo, para além de outros aspectos que não meteu nesta ata e que se tinha comprometido, já agora dizer também, e um que é importante para a estabilidade dos professores, que era rever a dimensão da área geográfica dos quadros de zona pedagógica. Isso está nas atas das reuniões, como compromisso a incluir neste documento, é simplesmente omitido. Não está cá. Dá-lhe jeito, porque quanto maior forem os quadros de zona pedagógica, menos contratados eles vão precisar para ter no sistema. Aliás, como dizia alguém no Ministério da Educação, pois é, nós para abrirmos assim mais umas vagas, as pessoas tinham que aceitar uma colocação no país, fosse lá onde fosse. Porque mesmo assim os quadros de zona são pequenitos para poder depois dispensar gente contratada, não é? E, além de ainda, outro aspecto que também ficou na negociação prevista e que a ata não contempla, e que tinha a ver com o facto de, sendo o período de realização de concursos muito largo, porque são quadrienais, e nunca tendo o Ministério da Educação, desde que o concurso é quadrienal, conseguido fazer um concurso de 4 em 4 anos, porque ele passou a ser quadrienal em 2009 e tinha que haver, e depois só se faria novamente em 2013, mas tiveram que fazer um em 2011. Em 2013 só teriam que fazer um em 2017, mas tiveram que fazer um em 2015. Ou seja, os períodos revelaram-se demasiado extensos, acumulava demasiada precariedade, fazia com que houvesse um demasiado desajustamento entre as necessidades das escolas e os professores que lá estavam, e então eles nunca conseguiram fazer os concursos 4 em 4 anos, tiveram sempre que fazê-los 2 em 2, com um intercalar no meio. Pois, esta equipa do Ministério achou que 4 anos é que estava bem. Mas, na negociação, lá admitiu que, pelo menos ao fim de 2 anos, faria uma avaliação e que isso ficaria neste documento no sentido de ser necessário abrir um concurso intercalar. Pois, simplesmente omitiu também isso da ata. Isto não é sério, porque são coisas que estavam fixadas da negociação. Aliás, estão inscritas nas atas parcelares e que nós agora iremos confrontar o Ministério da Educação no sentido de colocar ali, porque, evidentemente, que a abertura de concursos de 2 em 2 anos, do ponto de vista do combate à precariedade, dá uma resposta maior do que só de 4 em 4, porque não acumula tanta gente, porque, entretanto, podem abrir-se vagas no concurso externo para as pessoas entrarem. Pronto, isto para dizer que, de facto, aquilo que nós consideramos é que, embora no âmbito geral do Ministério das Finanças os professores possam não estar envolvidos no programa, eles, no âmbito dos respectivos ministérios, têm que estar envolvidos nos programas. E, portanto, nós, o que colocamos, e já colocámos diretamente a alguns ministérios, no Ministério da Ciência, na reunião que tivemos esta semana, no Ministério da Educação a semana passada, no Ministério de Negócios Estrangeiros também a semana passada, é que estes ministérios têm que abrir as chamadas comissões específicas que estão previstas no programa para resolver o problema da precariedade em cada um dos setores. Aliás, há uma coisa extraordinária também, é que aquilo que se prevê no programa é, identificadas as situações de precariedade, não se vai criar uma comissão para encontrar uma solução para elas, não. É o trabalhador que tem que manifestar individualmente, através de um requerimento, a sua vontade em entrar no quadro. Dizendo, eu que ando aqui há 20 anos, se calhar, se vocês fossem boas pessoas, não se importassem, nós até gostávamos de... É assim, é através de um requerimento. Podem não ser estes os termos, mas é individualmente a pessoa que vai dizer, olha, eu sou precário, queria entrar lá no quadro. Isto é uma coisa absolutamente absurda. E depois há uma comissão que tem gente do Ministério e organizações sindicais que participam também, que vão analisar os requerimentos para ver se reúne. Isto nunca se viu, isto é completamente espalhafatoso, não tem jeito nenhum. Portanto, não é isso que nós aceitamos. Já viram o que era agora 20 mil professores a fazerem, mas se for isso nós fazemos a minuta. Também não é por aí que o problema se colocará. Agora, isto não tem nenhum sentido. Portanto, aquilo que nós exigimos é que o Ministério da Educação, por um lado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por outro,
O Ministério dos Negócios Estrangeiros, devido aos professores que estão no ensino português no estrangeiro e também nas escolas do regime de cooperação. E o Ministério do Trabalho e Segurança Social, neste caso, sobretudo por causa dos docentes que estão no IFP, portanto, que são tratados como formadores, tem que ter as suas comissões específicas. E aqui também, pois, temos que ver o problema das AEC, porque as AEC, vamos lá ver, as AEC são serviços públicos, porque são trabalho desenvolvido em escolas públicas, não são feitas aí noutros sítios, em IPS, não, são nas escolas. Em alguns casos, contratações diretas de escola, em outros casos, contratações através de municípios, portanto, da administração pública, mas mesmo quando são contratações através de empresas privadas, eles estão nas escolas através de um processo de contratualização em que eles estão a prestar um serviço público, porque é a forma como a Câmara fez para, pronto, não ter que contratar diretamente. Portanto, aquilo que, e nós aí, com certeza, também no âmbito do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, isso depois teremos que ver, ou seja, mas sobretudo, os 4 ministérios que eu há pouco referi, têm que ter as suas comissões específicas para abordar esta matéria, têm que ter nessas comissões regras claras de aplicação, e para nós as regras claras são tão simples como essas, são as que já existem para o setor privado, quer dizer, não tem sentido, no setor privado é assim, depois no público, que até tem fama de ser mais fácil as coisas, e as pessoas ali é que é diferente, ou melhor, é diferente, não há nada, ou o que há é pouco, e portanto, tem que se criar essas 4 comissões, tem que se identificar as situações e tem que se criar mecanismos